Você já se sentiu como uma criança resolvendo algumas questões da tua vida? Se você já se sentiu assim, fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. As dores emocionais da infância, elas podem causar um impacto significativo na nossa vida adulta. As experiências emocionais durante nossos primeiros anos de vida podem moldar o nosso desenvolvimento psicológico. Você já pensou sobre isso? Podem afetar o bem-estar mental nosso e também influenciar no nosso comportamento, deixar consequências que são bem sérias na nossa vida adulta. Então, se você se colocou já no lugar de criança alguma vez ou percebeu que você estava agindo como criança, pode ter certeza que as suas dores infantis estão gritando dentro de você. E talvez você não percebeu, mas alguém olhe para você e fala assim: nossa, mas que atitude mais infantil. E às vezes no momento você fica até um pouco bravo, nervoso ou nervosa, mas saiba que a criança que está dentro de nós, com todas as vivências que ela teve na primeira infância, ficaram marcas e nós repetimos essas ações durante toda a nossa vida. E eu vou colocar aqui alguns pontos que podem ser fortes na tua vida, por conta de traumas e dores lá da tua infância. Experiências traumáticas na infância podem causar uma dor muito grande na tua saúde mental, causando hoje na vida adulta muitos transtornos, como pânico, ansiedade, depressão e outros distúrbios psicológicos. Um outro fator que pode desencadear são os relacionamentos interpessoais. O que pode acontecer? Pode impactar a capacidade de você criar relacionamentos saudáveis na vida adulta, sempre buscando relacionamentos agressivos, competitivos, doloridos, sofridos. Pode resultar em problemas de baixa autoestima, intimidação, medo de se expor, medo de se relacionar. E ainda um outro fator que pode acontecer com você por conta dos traumas infantis é a regulação emocional. Já ouviu falar? Muitas vezes nós desenvolvemos um enfrentamento não saudável na vida, inadequada, muitas vezes não sabendo lidar com situações rotineiras, gerando adultos impulsivos. Outra questão que vem se relacionar com essas dores infantis é a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança. A forma que a criança é tratada para lidar com as emoções é a mesma forma que ela lida depois que ela cresce. Então, se ela recebeu informações que desviaram o percurso da história dela, dizendo você não aprende, você é burro, você é feio, você é muito magro, você é gordinho, você é chato, você é muito difícil de lidar. Todas essas falas que são escutadas na infância, elas também se fazem presentes na vida adulta, tornando-se sentimentos negativos sobre a pessoa, sobre si mesma. Sempre ela vai ver a autoimagem dela de forma negativa, a confiança que ela tem dela mesma de forma muito negativa. Também as dores emocionais não resolvidas podem causar uma dificuldade também no seu intelecto, na questão de formação, de estudos, de buscar um método de profissionalizar-se, porque você acaba acreditando que não é capaz, que não vai dar certo, que todo mundo vai dizer um não, que as suas emoções vão ser expostas ali no meio do local de emprego e você acaba tendo dificuldade de acreditar que você é capaz de estudar, trabalhar, socializar, e isso tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. Uma outra forma muito comum de se perceber isso são os comportamentos autodestrutivos. Algumas pessoas têm tantas dores na infância, elas não sabem lidar com isso, não conseguem trabalhar isso, não conseguem conversar com ninguém, então elas começam a buscar coisas que elas vão se autodestruir para que aquela dor desapareça, né? Então são pessoas que muitas vezes vão buscar em substâncias que não são lícitas, em situações de risco, se colocam em situação de risco, abuso de substâncias, autolesão e outros comportamentos de risco que podem ser pensados ou colocados aqui.
E é lógico que é essencial, né, para que isso não aconteça com você, esses fatores que foi colocado aqui, é necessário elaborar as nossas dores da infância. E na grande maioria das vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho. Né? É preciso acontecer o encontro, né, do eu grande, o eu adulto que sou eu hoje, com o meu eu criança, o meu eu pequeno. E é preciso uma ajuda técnica, é preciso a ajuda de um psicólogo, porque na maioria das vezes as pessoas dizem, já passou, hoje eu cresci, eu venci, mas na verdade as nossas dores infantis, elas ficam ali como fantasmas, sondando a nossa história, e elas nos impedem de ter bons relacionamentos, de se realizar, de se entender, de ter uma autoconfiança. Ela nos impede de vivenciar muitos momentos bons da nossa vida, né? Então, olha só, como psicóloga, eu não atendo crianças físicas, né? Mas na verdade eu atendo diariamente crianças machucadas dentro de um adulto. É muito comum, né, ver os adultos chegarem com dores infantis e sendo travados a sua história, não potencializando a sua história por conta de dores que estão lá atrás na primeira infância. Né? Freud já dizia daquelas primeiras fases que, se acontecer uma fixação ali naquela fase, vão ficar sintomas para o resto da tua vida. E é preciso elaborar, entender, reconstruir, fazer muitos exercícios, né, de acolhimento para que essa história mude. Nós precisamos entender que nós temos um nome, que nós temos uma história, que a nossa história é a nossa potência, como eu já disse aqui, e nós precisamos acolher, entender, olhar para a nossa história e elaborar algo novo para que a nossa vida seja diferente na adultez. Né? E o principal, lutamos hoje por uma adultez saudável, para que quando chegarmos na nossa fase de idosos, nós sejamos idosos saudáveis. Porque se nós não tratarmos essa criança ferida dentro de nós, ela só vai prolongando as nossas dores. Chega na vida adulta com uma vida difícil, sofrida, de rejeições, de abandonos, de abusos, de manipulações. Quando chegamos na velhice, chegamos na mesma situação, a ponto de muitos idosos serem abandonados pelas suas famílias, porque as famílias não conseguem lidar com tanta dor de uma pessoa. E é óbvio que para algumas pessoas é mais fácil abandonar ou deixá-la em algum lugar e não ajudar a elaborar. Então, o mais importante é que eu e você hoje tenhamos consciência que nós precisamos trabalhar as nossas dores para que a gente tenha um futuro melhor.